Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Estamos aqui reunidos para mais uma vez meditarmos e refletirmos a palavra do Senhor. Buscar entender, compreender, aprender o que o Evangelho de hoje tem para nos ensinar. Abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 3, do versículo 31 até o versículo 35. Marcos, capítulo 3, do versículo 31 até o versículo 35. Naquele tempo chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui está minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, eu já expliquei aqui em outras ocasiões esse evangelho que é tão mal compreendido e mal ensinado por alguns irmãos protestantes. Eles usam esse evangelho para dizer: tá vendo? Maria teve outros filhos. Mas esse evangelho não é para falar sobre isso. A Virgem Maria teve somente Jesus de filho. Uma das provas mais concretas é quando Jesus está morrendo no alto da cruz e ele diz ao seu discípulo, João, o discípulo amado: mãe, eis aí o teu filho, filho, eis aí tua mãe. Se Maria tinha outros filhos, por que Jesus entregou a sua mãe a um discípulo? A gente precisa compreender que naquela época, naquele contexto, na língua de Jesus, irmãos eram todos os parentes próximos. Então, está falando aqui de parentes próximos de Jesus. Qualquer pessoa que estuda a Bíblia com honestidade sabe disso. E esse evangelho não é para falar que Maria teve outros filhos, ou que Jesus, pior ainda, que Jesus rejeitou a sua mãe. Não. Por quê? Porque a conclusão desse evangelho de hoje é, veja, quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Meu povo, vamos olhar para a vida de Nossa Senhora. Quem foi a obediente? A Virgem Maria. Diante do anjo Gabriel, que disse: tu é a preferida de Deus, Deus te escolheu para ser a mãe do seu filho. O que ela disse? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Nossa Senhora é a obediente, é a primeira obediente. Depois de Eva ter desobedecido, a ave é aquela que obedece. E com a sua obediência, ela nos traz Jesus, que é o nosso Salvador. O que Jesus está fazendo nesse evangelho de hoje, o que o evangelho de hoje está nos ensinando é: Jesus, ele alarga o seu sentido de família. Ele está mostrando aqui que família não é simplesmente vínculo biológico, vínculo sanguíneo, mas é muito maior que isso. Não é somente um povo seleto, pessoas seletas, mas é muito mais. Nós que abraçamos a vida religiosa, sacerdotal, nós provamos isso. A cada lugar que eu vou, a cada povo que eu encontro, se torna também minha família. Por quê? Porque o vínculo não é só sanguíneo, é muito maior que isso. É um vínculo espiritual. E aí Jesus está dizendo: se você dispõe o seu coração para fazer a vontade do Senhor, você, obviamente,
tem condições de participar da família de Deus. Eu me lembro aqui que Jesus, algumas vezes, ensinou aos seus discípulos e nisso ele foi muito radical. Muito radical. Jesus disse: quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Aquele que diz: deixa eu enterrar meu pai, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Aqueles que queriam seguir Jesus, mas queriam ficar lá e cá, com o coração dividido, não tem condição de ser um verdadeiro discípulo. Jesus chegou ao ponto de dizer: aquele que não deixar pai, mãe, filho, irmão, campo, bens, por causa de mim, não é digno de mim. E como é que agora ele vai fazer isso? O mestre ensina uma coisa e faz diferente? Claro que não. Então Jesus aqui, ele está alargando o sentido de família. E essa família é a família de Deus, que todo aquele que sinceramente acolhe a palavra e busca viver a palavra, passa a fazer parte. Você quer fazer parte da família de Deus? Escreve aqui: sim, quero. Só existe um caminho: fazer a vontade do Senhor, assim como a Virgem Maria fez, e fez perfeitamente. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus os deu céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e faça essa palavra chegar a mais e mais corações. Até amanhã, se Deus quiser.